Primeira carta de João, capítulo 5, versículos de 1 a 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém. Vamos ler o versículo de número 16 agora, meus irmãos. Vamos ler juntos? Vamos lá? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Novamente aqui: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Vamos orar mais uma vez? Glorioso Deus, queremos nos colocar diante da Tua palavra e pedimos a instrução do Teu Santo Espírito, para que sejamos capazes de compreendê-la e assim vivê-la em todos os seus aspectos. Pedimos, Pai, que a Tua revelação faça sentido para nós e que tudo aquilo que nós desfrutarmos nas nossas mentes seja também resultado da obra que o Senhor proporciona por meio da obra de Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho dito que o nosso assunto agora nos domingos à noite, ainda falando sobre a igreja, é o crescimento da igreja. E eu acredito que essa oração é uma oração que Deus responde de um modo muito especial. Porque Deus responde aos anelos do seu povo por crescimento e por edificação com o seu Espírito. E porque nós somos herdeiros de uma linha que não enfatiza tanto as demonstrações espontâneas de fé, algumas vezes as pessoas têm a impressão que o Espírito Santo não passa aqui. Que em outros lugares onde existe bastante agito, bastante gritos e bastante interações, por assim dizer, ali existe o Espírito Santo, mas onde o povo é mais quietinho,
aí o Espírito Santo não está. Nada poderia ser mais falso, segundo a Bíblia. Mas eu entendo que isso é um senso comum que nós carregamos dentro de nós, porque nós não temos o hábito de meditar sobre o Espírito Santo. E eu sou da opinião de que você nunca vai descobrir tudo a respeito da Bíblia se você não se debruçar e se você não se dedicar a pesquisar esse tema e quaisquer outros temas sobre os quais você precise de um melhor esclarecimento, segundo a palavra. E nós entendemos que é assim, meus irmãos, porque se você, por exemplo, acompanha as gradações acadêmicas, de títulos acadêmicos, você vê que o nosso sistema de educação funciona mais ou menos assim. Na escola, no ensino básico, fundamental, ensino médio, você é apresentado a todas as áreas do conhecimento. Você é apresentado a física, a biologia, a matemática, a língua portuguesa, a língua inglesa, a quaisquer outros idiomas, mas você vai escolher uma dessas áreas para que você possa, então, se concentrar no estudo para fazer a sua faculdade. Então você vai escolher a área de humanas, você vai escolher a área de exatas, ou você vai escolher a área de ciências tecnológicas. De todas essas grandes áreas do ensino, você vai escolher uma, sendo que você conheceu todas. E quando você for fazer a sua pós-graduação, você vai escolher uma pequena área dentro dessa que você escolheu. Então, se você escolheu ciências humanas, você vai pegar o pensamento de um autor e vai se concentrar nele. Você vai pegar um tema e desenvolver nele. Todos aqui que fizeram uma vez na vida, e eu falo porque eu fiz duas, mas todos aqui que fizeram aquele famigerado TCC, sabem muito bem que o trabalho é justamente escolher uma área. Você vai ter que pegar dentro de todo esse universo de conhecimento que você recebeu, uma área e se concentrar nela. E você vai escolher isso motivado por paixão, motivado por aptidão ou mesmo por interesse. E eu creio, meus irmãos, que na Escritura é assim. Todas as vezes que você se presta a pesquisar um tema, você vai ter uma gama de respostas que vai levar a sua mente a se abrir em muitos sentidos. E estudar sobre o Espírito Santo é uma coisa que eu digo, eu faço pela primeira vez na minha vida, nunca preguei tematicamente, expositivamente sobre este tema em específico, mas o meu desafio com vocês aqui é perceber a maneira que nós devemos direcionar as nossas orações. Porque se você olhar bem a Bíblia, uma das funções principais do Espírito Santo é nos ensinar a orar. Romanos 8 nos diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Então eu acredito que estudar sobre o Espírito Santo vai inclusive nos ensinar a treinar os nossos olhos e os nossos ouvidos para que nós percebamos em que aspectos Deus está respondendo às nossas orações. E eu tenho, como vocês, pedido para que a nossa igreja cresça. Agora, de que forma Deus vai atender esse pedido? Quando você olhar ao redor e constatar, de fato, a igreja está crescendo, quais são os aspectos que você e eu teremos que observar? E esse é um texto, meus irmãos, que fala sobre esse tema, e eu concentro aqui o argumento central de João no versículo 6. O texto diz no finalzinho, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Logo, o tema dessa noite é justamente os efeitos do testemunho do Espírito Santo. O testemunho do Espírito Santo é dado internamente em nós e produz ações, e produz efeitos. E sabe por que eu acho importante falar sobre isso? Porque já que nós não somos de uma linha evangélica que enfatiza as experiências, se você passou a sua vida toda dentro de uma igreja, se eu lhe perguntar quais foram as grandes experiências que você teve com o Espírito Santo, eu tenho certeza que você vai falar, um dia eu participei de um acampamento, um dia eu participei do evento especial, um dia eu participei de uma palestra específica, e nesse dia Deus falou comigo. Todos nós temos essas experiências que são queridas para nós. Aquele determinado acampamento onde uma palavra de Deus especial foi dita, e é um dia que eu me lembro com muito carinho, porque foi o dia em que Deus se revelou para mim de uma forma específica. Agora, irmãos, nós temos que concordar que nós não vivemos só de acampamentos, nós não vivemos só de experiências em cultos especiais, nós não vivemos só disso. O nosso alimento espiritual vai ter aquele banquetão,
mas também vai ter o arroz e o feijão de todos os dias e de todos os domingos. E é exatamente nesse sentido que eu quero chamar a sua atenção, para que você perceba o que é que o Espírito Santo está fazendo, às vezes silenciosamente dentro de você. E eu conheço até algumas pessoas que se perguntam: eu nunca tive experiência nenhuma com Deus. Eu nunca tive nenhum ato espontâneo assim de orar e chorar, de orar e Deus falar comigo imediatamente. Alguns têm, e a gente sabe que tem, porque Deus faz isso mesmo comigo, com você. Mas há pessoas que não tiveram isso. E elas se perguntam: mas será então que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu de fato posso dizer isso a meu respeito? E essa palavra testemunho, meus irmãos, é muito importante no Novo Testamento, porque quando Jesus estava sendo assunto aos céus, lá no livro de Atos, você encontra o Senhor Jesus diante de 500 discípulos aproximadamente, dizendo assim: mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, o Espírito Santo é o que nos capacita a darmos testemunho ao mundo, mas esse testemunho aqui, meus irmãos, é um testemunho diferente. É o testemunho da outra mão. É aquilo que o Espírito Santo testemunha dentro de nós. Nós não estamos, então, entendendo essa palavra testemunho como a viver para Deus no mundo em que nós estamos, mas nós estamos querendo dizer aqui que é o Espírito Santo que dá testemunho dentro de nós, produzindo coisas em nós que atestam a veracidade da nossa fé. Então, da mesma forma que você é chamado a provar a sua fé no mundo, o Espírito Santo também prova que você tem fé através da sua atuação em nós. E repare muito bem, meus irmãos, o versículo 6 nos diz que é o Espírito que dá testemunho. Não somos nós que damos testemunho do Espírito, mas é Ele que dá. E se Ele dá, nós temos que ser capazes de identificar quais são os termos desse testemunho do Espírito Santo. Quais são os efeitos desse testemunho do Espírito Santo. Se Deus me der graça, hoje eu pretendo falar a respeito desse tema. E eu quero dividir, meus irmãos, esse texto da mesma forma em que ele está dividido. Versículos de 1 a 5, primeiro ponto. 6 a 12, segundo ponto. 13 a 19, terceiro ponto. Eu gostaria de poder ser bem objetivo, mas ao mesmo tempo o mais completo possível, para que nós tenhamos uma base bem firmada, pelo menos para despertar esse interesse a respeito da obra do Espírito dentro de você. Nós começamos aqui, meus irmãos, no primeiro ponto, que vai dos versículos de 1 a 5, nós percebemos que existe uma palavra que se repete em quase todos os versículos aqui. O Espírito Santo nos ensina a crer. Eu não sei se você reparou, mas tanto o versículo 1 quanto o versículo 5 tem a mesma expressão. O versículo 1 fala assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E o 5 fala: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, ser o Filho de Deus? Então, crer em Jesus é justamente o primeiro efeito do testemunho do Espírito Santo dentro do coração do povo. É exatamente por meio dele que nós somos capazes de ratificar a nossa crença. E o Espírito Santo distribui então no nosso coração fé em Cristo. E a maneira que a fé aparece no nosso coração, meus irmãos, é extremamente interessante, porque para nós, fé é como se fosse uma medida de confiança. Ou seja, quando nós estamos orando, qual é o grau de confiança que nós temos que Deus vai de fato atender a nossa oração? Nós tentamos e enxergamos fé assim. Agora, a fé que o texto está nos dizendo é uma fé que se prova de maneira diferente. E eu quero convidar você a olhar para esses versículos de novo, para você perceber como é a linha lógica de João, que começa e termina na fé. Então veja, quem crê que Jesus é o Filho de Deus, ama ao que o gerou e ama ao que dele é nascido. Ou seja, crer no Senhor Jesus nos capacita a amar a Deus e amar o próximo. Como é que nós amamos o próximo? Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E quando é que nós sabemos que nós estamos praticando os mandamentos? O versículo 3 nos fala assim: os seus mandamentos não são penosos. Porque o que nos garante isso é a fé que faz com que nós vençamos o mundo. E o que faz com que nós vençamos o mundo, João termina o raciocínio, é crer. Então veja como João faz. Crer é amar. Amar é obedecer. Obedecer é fazer isso de modo leve.
É fazer isso de modo a não encontrar empecilhos. E nós não encontramos empecilhos porque cremos que Jesus venceu o mundo e cremos que Ele é o Filho de Deus. Então a fé que João está nos dizendo que o Espírito desperta em nós, é a fé que nós temos de que é possível obedecer a Deus. Nós provamos amor ao Senhor, meus irmãos, quando nós estamos extremamente focados na sua obediência aos seus mandamentos. Geralmente nós pensamos em fé como se ela fosse medida através do que eu recebesse. Geralmente nós medimos fé como se ela fosse medida, como se fosse passível de ser medida através dos pedidos que Ele responde ou não, quando eu clamo por alguém. Mas na verdade, irmãos, a fé é aquilo que me mantém firme no caminho e faz com que eu não desanime de obedecer. Porque qualquer pessoa que tentar obedecer a Deus vai perceber o primeiro obstáculo dentro de si mesma. E eu gosto de falar isso com base no exemplo que nós demos agora de manhã. De manhã nós falamos, meus irmãos, que o apóstolo Pedro é exatamente aquele que representa a todos nós na nossa tentativa de amar a Deus. E eu quero evocar com você a mesma cena que eu evoquei agora de manhã. Jesus estava lá na refeição pascal, na qual Ele institui o sacramento da ceia na nova aliança. Aí Jesus dá a notícia: um de vocês vai me trair. E aí o Pedrão, o apóstolo Pedro, diz assim: Senhor, não sou eu com certeza, porque se para eles o Senhor for escândalo, para mim não é. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você já vai me ter negado 3 vezes. E aí Pedro retruca Jesus. Pense, retrucar Jesus. E aí Pedro diz: Senhor, eu vou contigo aonde o Senhor for. E os irmãos se lembram o que aconteceu? A história de Mateus 26 nos conta que quando Jesus foi para o Getsemane, os soldados chegaram, Judas saudou Jesus com um beijo, e o evangelista Lucas nos dá um detalhe do qual eu tirei muito sarro hoje de manhã. Quando Pedro saca a espada e tenta atacar o soldado Malco, e ele lhe corta a orelha. Como eu disse de manhã, pense, quando você tem uma espada na mão, você vai mirar na orelha, se você quer matar alguém. Então eu entendo que o que aconteceu ali, meus irmãos, foi uma demonstração do quão pífia e ridícula era a mira de Pedro. Ele mirou no pescoço e acertou a orelha. Tanto é que Jesus olhou para o soldado, curou a orelha do soldado e ainda falou para Pedro: você pensa que eu não posso pedir uma multidão de anjos para vir aqui me socorrer? Pedro, para com isso. Está pagando mico. E é exatamente assim, meus irmãos, que nós tratamos o amor a Deus. Nós tratamos o amor a Deus como se fosse uma série de atitudes românticas. Quando a gente fala para Ele assim: eu amo o Senhor. Eu vou contigo para onde o Senhor quiser. E como diz um professor meu, que eu cito sempre pelo nome, porque geralmente as pessoas querem matá-lo depois que ele faz isso, o reverendo Hermstein, um dia dando aula para a gente, ele falava assim: você sabe uma coisa que eu não entendo nessas músicas de hoje em dia? É que o indivíduo canta que ele quer ver a face de Deus, o indivíduo canta que ele vai até onde for possível, vai até os confins da terra, ama o Senhor mais que tudo, mas nem acordar cedo para a escola dominical o cara consegue. E meus irmãos, esse é Jesus olhando para nós da mesma forma que Ele olhou para Pedro. Você vai comigo, mas quando os soldados chegaram, você saiu correndo. E aí na hora que foi o pessoal perguntar: viu, você não estava lá com Jesus? Pedro dizia: eu nem sei de quem vocês estão falando. A nossa forma de amar é assim. Então não pense que é isso que Deus leva em consideração quando Ele quer ver o tamanho da nossa fé. Deus, meus irmãos, olha justamente para a dificuldade que nós temos em obedecê-lo. Se para nós obedecer a Deus é um prazer, se para nós obedecer a Deus é uma alegria, se para nós obedecer a Deus é fácil, ou seja, não é penoso, nós não criamos obstáculos internos para obedecer, isso é obra do Espírito. Você já tentou fazer um propósito diante de Deus, falando assim que você vai todos os domingos na escola dominical e não vai perder uma? Na primeira vez que isso der errado, sabe o que você vai falar? A carne é fraca, né? Nem assim mesmo.
São coisas que acontecem, hoje não deu, mas aí eu vou na quarta-feira, porque daí compensa. Nós somos assim. Irmãos, o maior obstáculo que nós temos para o amor ao Senhor mora dentro de nós. Nós é que tornamos os mandamentos de Deus pesados. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Paulo aconselha Timóteo, Paulo diz assim: pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. E aí nós estamos lá nas nossas famílias para fazer uma oração. A gente recebe os parentes, os amigos para uma festividade na nossa casa, e a gente fala assim: é melhor não orar, né? Porque tem um parente ali que ele não é muito de igreja, então pode ofendê-lo. Vamos brincar de ser politicamente corretos. É melhor a gente não mexer nesse assunto, porque senão vai dar problema. Somos nós criando os obstáculos. Somos nós dizendo: Senhor, a gente até quer te obedecer, mas é difícil. A gente tem um monte de coisa para superar, é difícil. Não funciona assim, Deus. É o apóstolo Pedro tentando brincar com Jesus, com uma espada. E é exatamente esse o sinal de Jesus para Pedro. Pedro, guarda essa espada, Pedro. Eu não preciso disso. Eu tenho um exército celestial, eu não preciso de nada que você pode me oferecer, até porque você acabou de provar para nós que a sua pontaria não é melhor, né? Se dependesse de você a minha segurança, nem acertar a cabeça do soldado você consegue? Então não dá certo. Nós, meus irmãos, nos vemos exatamente na mesma situação. Então não meça a fé pelo que você tem recebido, meça a fé pelo tanto que você já andou em direção à obediência aos mandamentos de Deus. E aí eu digo para você uma coisa: sabe quando você olha para trás e você identifica, estou aprendendo a obedecer, estou ficando mais obediente? Sabe quem é que está operando dentro de você? O Espírito Santo. E sabe qual é a melhor bênção de tudo isso? A medida que deve caracterizar se nós estamos de fato cheios do Espírito Santo, meus irmãos, é o quanto nós nos alegramos e nós temos prazer em obedecer ao Senhor. O Espírito Santo não está necessariamente onde tem muita gente. Até porque o contexto é outro, é claro. Mas a gente sempre lembra de um versículo onde Jesus diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E como diz um pregador que eu gosto muito, Paul Washer, uma das maiores manifestações de Deus já aconteceu no meio de 3 pessoas. 3 pessoas. E eu quero te dizer nessa noite, eu e vocês somos tentados a olhar para o Espírito Santo, esperando dele coisas grandiosas, sabe? Mas uma das ações mais básicas do Espírito Santo é exatamente nos conduzir à obediência. Porque essa é a única coisa que nós não podemos fazer sozinhos. A gente pode até ter uma espada, pode tentar defender Jesus, pode tentar falar para Jesus com a nossa boca, mas obedecer ao Senhor a gente só consegue por causa do Espírito Santo. Então eu quero que você, quando olhar para a igreja e dizer assim: essa igreja está crescendo, quer dizer, essa igreja está ficando mais obediente. Eu estou ficando mais obediente. Para mim, obedecer a Deus não é algo penoso, mas é algo que me traz alegria. E aqui, irmãos, é claro que obedecer a Deus é uma coisa difícil, é claro. Mas o fato de João ter usado a palavra penoso nos remete lá para Deuteronômio 30, quando no último sermão, antes de Moisés morrer, no versículo 11 especificamente, Moisés diz assim: os seus mandamentos não são pesados. Porque perceba quanto o Espírito Santo modifica o nosso coração nesse sentido. Todos nós conhecemos o Salmo 1, não conhecemos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está... É música para os nossos ouvidos, meus irmãos. E repare, é uma coisa que eu sempre enfatizo e falo mesmo, porque é algo que eu gosto de deixar muito claro. A lei de Deus, no versículo 2, não é um sinônimo de palavra de Deus, mas a lei de Deus citada lá no Salmo é exatamente aquela parte da Bíblia onde Deus coloca os seus mandamentos. Então a gente olha para os mandamentos de Deus e a gente diz: que delícia! E eu digo para você que esse é o caso porque a Bíblia nos fala que antes da nossa conversão, antes da substituição do nosso coração, antes do Espírito Santo morar dentro de nós, nós éramos totalmente avessos aos mandamentos de Deus.
a gente corria deles, a gente não queria isso, porque esses mandamentos nos oprimiam, esses mandamentos nos deixavam pequenos. Eu disse também de manhã que se nós achássemos que o pecado era desse tamanho, a lei de Deus deixa ele desse tamanho, e é uma das coisas que a gente não quer. Mas você percebe que o Espírito Santo está habitando dentro de você quando você olha para a lei e você diz igual o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. O meu prazer é a alegria de cumprir os mandamentos de Deus. Eu amo a tua lei, como diz o Salmo 119, versículo 89. E é exatamente isso, meus irmãos, que a gente não percebe. Porque talvez nós tenhamos a tendência de achar que a nossa obediência é mérito nosso. Mas não é. A nossa obediência é mérito do Espírito Santo. Nós sabemos que nós temos o Espírito Santo por causa disso. Porque eu consigo vencer todos os obstáculos à obediência com a minha fé. A fé de que Cristo foi obediente, perfeitamente. E isso me capacita a também ser. Nós fomos salvos para ser obedientes. Nós provamos que amamos a Deus através da nossa obediência. Sabe quem que me convence disso? O testemunho do Espírito Santo. Ou seja, você vai perceber que o Espírito Santo está aqui quando o foco principal das pessoas que buscam a Deus aqui for obediência. Obediência. Esse é o nosso desafio por excelência, meus irmãos. E para ele nós somos capacitados. Eu e você oramos pedindo para Deus tanta coisa. Mas quando você se der conta do verdadeiro desafio, você vai orar dizendo assim: Deus, eu quero ser obediente, me capacita a ser obediente. E aí eu digo a você uma coisa: sabe por que nós não oramos pedindo isso para Deus? Porque existe uma consciência falsa no nosso coração de que nós já somos obedientes. A gente olha para nós e pensa assim: tá bom, eu já cheguei onde eu podia chegar, eu já sou o que eu poderia ser, eu não consigo ser mais do que isso, eu não posso ser mais do que isso, não dá para ser mais do que eu já sou. O que eu já sou está ótimo, está suficiente. E é por isso que a gente diz: não é necessário que isso aconteça. Nós ficamos dependentes dos grandiosos eventos porque a gente diz: eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, não tem mais nada para aprender, não tem mais nada para saber. Mas se a nossa obediência ainda não é perfeita, meus irmãos, é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Não se esqueçam, o ministério do Espírito Santo, por excelência, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então, qual é o primeiro efeito do testemunho do Espírito em nós? É quando nós somos conduzidos à obediência. Naturalmente, irmãos, nós somos levados a pecar e a cair em tentação. Mas o Espírito Santo nos diz: não, nós vamos obedecer, nós vamos resistir, nós não vamos ceder aos apelos da carne. Sabe quem é que produz isso dentro de mim e dentro de você? O Espírito Santo. Segundo efeito do testemunho do Espírito Santo, meus irmãos, é o caminhar em direção à vida eterna. O primeiro efeito, conduzir à obediência. O segundo efeito, o incentivar a busca pela vida eterna. Aqui João está nos falando que existem 3 testemunhos no céu e 3 testemunhos na terra. Apenas para que nós entendamos o que essa linguagem bíblica quer dizer. O versículo 7 fala que 3 dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E no versículo 8 nós vemos que 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E o comentário adicional é que os 3 são unânimes num só propósito. Ora, o que nós temos diante de nós aqui? Se você notar, os 3 do céu, o Pai, Palavra e o Espírito Santo, é uma referência óbvia à Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho, Palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem disse isso, não por coincidência, foi João, no seu primeiro evangelho, ou no seu único evangelho, né? No capítulo 1, agora sim. E tudo isso, meus irmãos, é para que nós saibamos da importância do Espírito Santo nesse papel. Porque veja, no céu, Pai, Palavra e Espírito. E quais são os que testificam na terra? Água, sangue e Espírito.
Então, o papel do Espírito Santo é fundamental na nossa busca pela vida eterna, porque se nós estamos sendo conduzidos à obediência, é porque nós já fomos convencidos também de que o lavar do Espírito Santo é um lavar interno, não é simplesmente uma mudança de comportamento, mas porque todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre pecado, a palavra de Deus não está dizendo que o pecado é o ato, mas nós somos incapazes de obedecer a Deus naturalmente, porque não existe desejo para isso dentro de nós. Nós não queremos cumprir os mandamentos e por isso nós não cumprimos. E o Espírito Santo é aquele justamente que faz com que nós caminhemos em direção à purificação interna do nosso ser, porque espírito, água e sangue também são uma referência, meus irmãos, ao que o próprio João diz lá no seu evangelho, quando ele conta para nós a história de Nicodemos. E essa é uma das histórias mais legais da Bíblia, porque nós temos um homem doutor da lei principal que ensinava a lei de Deus, mas não sabia o que era nascer de novo. E eu acredito que esse é o caso de todas as pessoas que procuram a igreja sem a motivação da transformação. E eu sempre gosto de dizer que o episódio com Nicodemos foi um episódio que mostra também um grande absurdo, porque você imagina um homem inteligente como Nicodemos era, ouvindo de Jesus que ele precisava nascer de novo, daí ele fala assim: mas mestre, como é que eu posso voltar para dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Gente, isso é coisa que um mestre fale. Não tem cabimento um cara inteligente desse fazer uma colocação dessa. Mas isso por quê? Porque Jesus estava justamente testando a interpretação que ele tinha da lei. Jesus diz para ele: você tem que nascer da água e do Espírito para você entrar no reino de Deus. E sabe o que João estava citando lá no Evangelho? Ezequiel 36. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Ou seja, a obra da transformação, meus irmãos, e é inclusive uma tese de um puritano chamado Jonathan Edwards, é algo tão maravilhoso, porque se trata justamente de Deus me dar uma outra coisa. Deus não melhora o meu coração, Deus me dá outro. Porque o coração que eu tenho é incapaz de buscar o Senhor. Então, se eu hoje estou caminhando em direção à vida eterna, é porque o Espírito Santo mora dentro de mim. E é isso que o João vai afirmar no final dos versículos. Olha só, versículo 11, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. E é por isso que João encerra essa parte dizendo assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E é exatamente nesse sentido, meus irmãos, que nós precisamos observar aquilo que tem motivado a nossa busca por Deus. Porque se o seu propósito não é obediência, logo logo você vai se cansar da casa de Deus. Se seu propósito não é obediência, logo logo você vai ficar extremamente entediado dentro da casa de Deus. Você vai achar os louvores ruins, ainda que bons. Você vai achar a palavra enfadonha, ainda que não seja. Você vai achar a comunhão desnecessária, ainda que não seja. Porque todas essas coisas que Deus nos dá na convivência com os nossos irmãos, tem um propósito só: nos fortalecer para que nós vivamos a vida de obediência à palavra. Quando nós começamos a caminhar sozinhos, obviamente a nossa autocrítica vai prevalecer em relação à opinião da Bíblia, e nós seremos já pessoas que se considerarão totalmente perfeitas e acabadas. Isso vai fazer com que a gente, então, ache totalmente desnecessário estar aqui, ou buscar o Senhor, ou ler a palavra, porque aquilo que eu já posso ser, eu já sou. Aí a igreja se torna, de fato, um lugar que a gente vai só de vez em quando, e quando vai, é apenas para que você curta alguma novidade, ou algum irmão que talvez eu não veja faz muito tempo, mas a igreja acaba perdendo o seu propósito na nossa vida. E é o que João está dizendo aqui. Nós, no versículo 10, encontramos João dizendo: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Percebeu? Ele tem o testemunho do Espírito. Aquele que não dá crédito a Deus, o que acontece? O faz mentiroso. O grande problema dessa conduta de isolacionismo é porque nós tornamos a obra de Deus uma coisa completamente descartável e dizemos: Deus não tinha razão para mandar Cristo. Podia ter sido eu. Eu já sou perfeito. Eu não precisava disso. Então o Senhor é mentiroso porque o Senhor disse que eu precisava e eu não julgo precisar. É por isso que essa conduta é odiosa.
no ponto de vista de Deus. Meus irmãos, sabe quem é que faz com que o nosso coração anseie pelos átrios do Senhor? Sabe quem é que anseia no nosso coração e quem produz essa vontade de nós nos aperfeiçoarmos para a obediência? É o Espírito Santo. Se você tem sentido o seu coração bater para a obediência e se inclinar para ela, pode ter certeza absoluta, quem está produzindo isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Pois bem, primeiro efeito do testemunho do Espírito Santo, nós vimos os versículos de 1 a 5, é conduzir à fé e à obediência. Nos versículos de 6 a 12, conduzir à vida eterna. E o último, meus irmãos, dos efeitos do Espírito Santo é algo muito legal, porque é oração. João encerra sua carta falando de oração. E eu sei que eu chutei um cachorro dormindo, e era uma frase que o meu professor de grego, que hoje já é falecido, costumava falar. Quando você for pregar num texto que tem um problema de interpretação, dê um jeito de você não mencionar isso, porque senão você vai ter que explicar, e vai ter que explicar certo. E olha, sabe qual é o cachorro que estava dormindo que eu chutei? É o do versículo 16. Porque o versículo 16 fala assim, ó: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Ou seja, tem pessoas pelas quais nós não podemos nem orar, porque não vai adiantar. Interessante, né? É cachorro dormindo. E o problema é que o cachorro dormindo, quando ele acorda, ele começa a latir, ele quer morder a gente, ele quer nos pegar. E eu espero que ele não pegue ninguém aqui hoje. Eu espero poder explicar isso. Mas eu quero fazer isso antes, mostrando para você que tudo que João está falando em termos da obra do Espírito Santo é algo principalmente que nos leva, meus irmãos, à intercessão. João fala no versículo 13, sabe por que eu escrevi tudo isso? Porque eu quero que vocês saibam que vocês têm vida eterna. Porque vocês creem no nome do Filho de Deus. Agora, sabe qual é a principal certeza que vem junto com a certeza da salvação? Uma das coisas mais legais que nós dizemos a respeito da nossa teologia é porque a nossa teologia assenta com todas as letras que ninguém vai perder a salvação se Cristo nos deu. E de fato é uma tese que nós sustentamos com muita certeza de não estarmos errados. Se nós fomos salvos por Deus, nós jamais perderemos essa salvação. Agora, sabe o que algumas pessoas tentam colocar na sua cabeça? Que essa doutrina é uma doutrina perigosa. Porque se você tiver certeza da sua salvação, você vai relaxar. E você vai dizer assim, bom, já que eu estou salvo e não posso ir para o inferno, então a vida que eu vou levar é uma vida totalmente descompromissada, que um dia Deus vai me pegar e vai me resgatar e vai me trazer de volta. Não. Isso só prova que você não entendeu o que é a graça de Deus e o que é o perdão de Deus. Porque sabe o que João fala? João diz assim, sabe essa confiança que você tem de que você é filho de Deus? Use isso a seu favor na hora de orar. Como assim? Versículo 14. Essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que acontece? Ele nos ouve. Aí eu pergunto para você, Deus ouvir e não dar o que nós estamos pedindo é vantagem? Não. Porque Deus vai ouvir mesmo. Mas pode ser que Ele não dê. E se Ele não der, qual é a vantagem de orar? Você já se pegou perguntando isso uma vez para Deus? Deus, orei tanto, coloquei tanto, fiz até umas promessas, a gente não é católico, né? Mas fiz até umas promessas, fiz uns compromissos, e nem assim, o Senhor não deu. Agora João parece caminhar num sentido diferente, porque ele diz assim, se nós sabemos que nós temos vida eterna, nós temos confiança que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas se Ele nos ouve, versículo 15, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de quê? De que? Olha, tem gente que acha que predestinação é um negócio difícil de explicar. Eu acho que isso aqui é difícil de explicar. Porque João diz assim, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Meus irmãos, essa é a prova cabal de que nós não sabemos orar. Porque se nós soubéssemos orar, nós estaríamos certos de que nós vamos conseguir o que nós estamos pedindo.
Porque, olha, você pode se valer de todas as ferramentas exegéticas ou interpretativas que você quiser, mas eu não vejo uma outra forma de interpretar esses versículos a não ser o seguinte: você tem certeza da salvação? Então você também tem que ter certeza de que se você pedir alguma coisa, Deus vai dar. Isso é uma coisa tão importante para João que ele vincula isso à certeza da salvação. Com a mesma força que você diz, eu sou um filho de Deus e jamais serei, você também tem que dizer, eu sei que eu vou conseguir o que eu estou pedindo para Deus. E é por isso que nós não sabemos orar como convém e precisamos do Espírito, meus irmãos. Porque essa não é uma certeza que a gente tem. Nós oramos e a nossa oração é quase como se a gente já estivesse dizendo, Deus, eu quero, mas se o Senhor não quiser dar, tudo bem. É a vontade do Senhor, o Senhor que é soberano, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, mas nós estamos aqui fazendo a nossa parte e pedindo, né? Não é assim que João vê a coisa, meus irmãos. E eu repito isso, eu não consigo ver uma outra forma de interpretar esse versículo que não essa. Porque qual é a vantagem de nós conversarmos com Deus ao orarmos, se nós não tivermos certeza de que Ele vai fazer o que nós estamos pedindo? Qual é a vantagem de orar? Inclusive é por isso que às vezes a gente desanima de orar. Mas Deus não está dando. Deus não está ouvindo o que eu estou falando, então por que eu vou continuar orando? Olha, isso está sendo gravado, as pessoas vão ver depois e parece assim, isso aqui é a igreja presbiteriana ou a igreja da teologia da prosperidade? Que negócio louco é esse? Mas não, nós somos presbiterianos, reformados, calvinistas, só que eu tenho que ser honesto com o texto. Irmãos, a única forma de nós entendermos corretamente o que o texto está pedindo é assim, ó. Pelo que o Filho de Deus ora? Nós não sabemos orar como convém. Então, como é que se ora como convém? O que um filho de Deus pede? Versículo de número 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará, e Deus lhe dará, e Deus lhe dará vida aos que não pegam para a morte. Ou seja, sabe por que o Filho de Deus ora convicto de que vai receber o que está pedindo? Quando o seu pedido for para que Deus resgate uma alma perdida. É quando a nossa oração for em favor daqueles que estão perdidos. Porque aí, irmãos, nós vamos ter que perguntar, existe algum caso da Bíblia onde alguém intercedeu por alguém e esse alguém não foi salvo? E eu quero dizer para você com toda a alegria do meu coração, não! Todas as orações feitas pelos filhos de Deus em prol da salvação de alguém foram atendidas na Bíblia. E esse é o maior presente que como filhos de Deus nós devemos receber. Porque não é só que Deus ouve, mas Deus responde. Então se você tem orado pela salvação das pessoas, sabe quem é que está motivando você a orar pela salvação das pessoas? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo inclusive vai te dar um privilégio muito maior ainda, de ver as suas orações atendidas. E é isso que nos mantém, meus irmãos, firmes na vontade de Deus. Porque essa é a certeza que eu tenho. Porque orar pela salvação de alguém é justamente orar pelo que convém. Quando nós oramos para que Deus cure pessoas, às vezes nós perdemos um pouco a noção de que se Deus curar aquela pessoa, quem sabe ela pense que ela é indestrutível. Porque isso é uma coisa que talvez não faça muito sentido na hora que a gente tem uma pessoa doente ali na nossa frente, que a gente gosta, que a gente quer vê-la curada. Mas também esse tipo de coisa pode ter um efeito contrário, e na sabedoria de Deus, Deus sabe. Eu quero mostrar isso para vocês de uma maneira muito prática. Existem pessoas que não largam, por exemplo, vício, que tem destruído seus corpos lentamente, porque elas dizem assim, muita gente já morreu, mas eu estou aqui, vivo. Então esse tipo de coisa não me pega. Um monte de gente faz um monte de coisa e não acontece nada, então por que eu tenho que... Aí a pessoa é curada, por exemplo, de uma doença terminal, miraculosamente, e ela se sente indestrutível. Meus irmãos, longe de mim, até de novo, isso vai ser gravado, eu sei que eu estou correndo um risco muito sério de ser mal interpretado, mas eu vou correr o risco mesmo assim, pedindo a Deus graça para que Ele dê a interpretação correta, para você e para mim. Olha,
Sabe uma das coisas mais interessantes sobre, por exemplo, o acidente de avião da Chapecoense? É que entre os escombros que foram ali localizados onde o avião caiu, você tinha uma Bíblia e você tinha um livro de John Piper. Se eu não me engano, Deus é o Evangelho. E a pessoa que era dona desses objetos foi um dos sobreviventes. Mas também você tem alguns outros objetos que despertavam fé por parte de jogadores que morreram. Mas quando os repórteres iam entrevistar essas pessoas, o marido, aliás, a esposa, os filhos, eles falavam assim: olha, ele foi mesmo, mas ele foi para a glória eterna. E um dia nós vamos nos reencontrar. Não teve um, meus irmãos, que sobreviveu e ficou se sentindo o maioral. Mas existem algumas pessoas que sobrevivem a essas coisas e elas ficam dando palestras motivacionais por aí, dizendo assim: você pode, o câncer não me matou, não vai te matar, não vai ser uma dor que vai te matar. Eu não vou, é por isso que eu falei que eu ia correr um risco sério de ser mal interpretado. Mas os nossos 2 últimos presidentes da República, todos eles venceram doenças graves, como câncer. Um sofreu impeachment e o outro sofreu uma derrota do Supremo Tribunal Federal e não vai poder concorrer de novo. Mas sabe o que ele adorava alardear por aí nos seus comícios? Não foi isso que me matou, não foi uma doença que me matou, não vai ser o povo que vai me matar. Percebe como isso é perigoso? É por isso que Tiago, quando ele fala a respeito desse tema, ele nos diz assim: você conhece alguém que está doente? Faça oração. E a oração da fé salvará o enfermo. Então eu acho que existem coisas mais importantes para a gente se preocupar do que a cura física. E eu acredito que essa coisa mais importante tem a ver justamente com o seguinte: se Deus resolver levá-la, ou agora ou depois, qual é o destino dela? Irmãos, eu acho que a afirmação de Tiago é até mais absurda que a de João, porque João diz que nós temos que ter certeza que Deus vai dar o que nós estamos pedindo. E Tiago vai falar assim: a oração da fé, o que ela vai fazer com o enfermo? Salvará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por isso que eu quero incentivar você biblicamente essa noite a orar pela salvação. Porque essa oração Deus as responde. Pode ser que você não veja essa oração sendo respondida no seu tempo, porque a Bíblia fala: um plantou, o outro regou, mas o crescimento vem de Deus. Mas se tem uma coisa que a Bíblia nos garante, é que essa oração Deus vai responder. Porque eu pergunto para você: quem é que ora pela salvação das pessoas? É só o crente. E sabe por que o crente faz isso? Porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. Então eu quero motivar você nessa noite a fazer isso. Se você conhece uma pessoa que está morta, Deus pode dar vida. Mais do que isso, biblicamente eu posso afirmar para você sem medo de errar: Deus vai dar vida. Vai dar vida. E eu quero que você creia nisso e demonstre que crê nisso, orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Por isso que em outro texto o apóstolo Paulo vai falar assim: orai sem cessar. Por isso, minhas queridas irmãs que estão aqui, vocês não sabem a importância de um projeto igual ao Projeto Ana. Eu acho que vocês sabem, né? A oração pelos filhos. Continuem orando pelos seus filhos. Continuem orando pelos nossos jovens. Continuem orando pela nossa igreja. Homens, a SAF tem um projeto de oração, a SAF tem relógio de oração, e o que nós temos? Nós temos que começar a orar. Jovens, a Bíblia diz: eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Mas hoje manter jovem na igreja é uma desgraça, porque a gente não sabe mais o que a gente precisa fazer. Mas olha, eu creio numa coisa: eu vou ter que afirmar, segundo a Bíblia, que se eu orar pedindo para que Deus dê vida aos perdidos, Deus vai receber essa oração e Deus vai atender. Então eu quero convidar você a orar. Agora, aí vem a parte do cachorro dormindo, né? Mas e quanto àqueles que pecam para a morte, que não adianta nem orar por estes? Esses são casos, meus irmãos, que, como eu disse, está aqui, mas você não vai sair daqui nessa noite sem entender o que isso significa. E eu quero tentar isso. Se você tem um aplicativo,
da nossa igreja, você vai ver lá, ou melhor, já passou das 9, né? Então, o estudo, esse resumo, o resumo do sermão que eu estou pregando aqui já está no aplicativo agora. Se você depois ver, você vai enxergar toda a minha argumentação, do jeito que eu estou falando aqui, vai estar lá. Para você anotar, para você estudar depois, fique à vontade. Mas, basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: quem são as pessoas que pecam para a morte? A Bíblia diz que só existe um pecado que não é passível de perdão nem agora e nem depois. E quem é que está envolvido nesse pecado? Curiosamente, coincidentemente, é o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu já disse isso aqui no estudo na quarta-feira, nós já trabalhamos esse tema, mas basicamente, meus irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um estágio de descrença em caráter de exceção que não está fora da igreja, mas está dentro da igreja. O melhor exemplo desse tipo de pessoas são aqueles que são ilustrados pela parábola do joio e do trigo. Porque o que Jesus quer dizer com joio e com trigo não é que existem crentes e existem descrentes, não. Porque o descrente não se parece nem um pouco com o crente. O descrente é uma coisa, o crente é outra. O descrente está morto e o crente está vivo. Eles não têm nada de parecidos, mas existe uma parcela dos descrentes que é parecida com os cristãos. E essas pessoas são filhas do inimigo, são fruto da ação do diabo dentro da igreja, e o objetivo dessas pessoas é o seguinte: se parecer com os crentes externamente para impedir a obra de salvação de atingir os corações deles. São as pessoas que estão dentro da igreja, mas em vez de lutarem contra a santidade, são as pessoas que afastam as pessoas do caminho da santidade. Essas pessoas são aquelas que blasfemaram contra o Espírito Santo, porque elas se parecem com os crentes, mas não são. O que nós estamos querendo dizer com isso, meus irmãos? É só você dar um dos exemplos também que a Bíblia dá, é o exemplo de Ananias e Safira. Ananias e Safira deram uma oferta mentirosa, mas eles deram uma oferta. Alguém poderia olhar para eles e dizer: nossa, eles querem ajudar a igreja, você vê que interessante? Eles têm um dinheiro. E não por coincidência, como é que Pedro descobre o pecado deles? Vocês estão mentindo ao Espírito Santo. Ou seja, vocês estão querendo dizer que são convertidos quando não são. Meus irmãos, os que pecam para a morte são aqueles que estão infiltrados dentro da igreja. Por isso que eu disse que é caráter de exceção. Porque os descrentes geralmente estão fora. Mas tem os descrentes que estão dentro. E os descrentes que são dentro são justamente aqueles que sorrateiramente atraem e tentam atrair os crentes para o caminho da devassidão e do pecado. Isso para nós é um grande consolo, sabia? Primeiro porque esses crentes são, ou melhor, essas pessoas são, como eu disse, caráter de exceção. Mas para mim, o ponto mais alto é assim: não importa quão longe você tenha descido no abismo do pecado, a mão de Deus ainda vai alcançar você lá. Não importa se você é uma pessoa que tem nojo da igreja, você pode mudar. A oração do povo de Deus pode mudar o seu coração. Não importa se o seu filho, por exemplo, faz uma cara, como dizem os antigos, né, cara de trevas, quando o assunto é vir à igreja, porque eles não querem, porque eles não pecaram para a morte. Eles têm salvação. Porque essa é a conduta que se espera de um descrente. Eles são opostos a Deus. Eles não querem nada com Deus. Essas pessoas têm salvação. E nós temos que orar por elas. Agora, essas pessoas que pecam para a morte, são pessoas que já estão ouvindo. E são pessoas que já estão conscientes de que a verdade está na palavra de Deus. Mas elas querem distanciar os crentes a todo custo disso. É por isso, meus irmãos, usando agora um pouquinho de teologia, que Satanás não tem conversão mais. Um dia fizeram uma pergunta, eu não lembro para qual desses pastores proeminentes da igreja presbiteriana, se Deus pode converter o diabo. Na mente de quem alguém faria essa pergunta, né? Fala a verdade. Mas por que o caso do diabo é um caso singular? Porque o diabo estava lá. O diabo viu, o diabo sabia, e o diabo resolveu negar totalmente a Deus em seu coração, sabendo que ele é o Deus verdadeiro, mas quis se rebelar contra ele mesmo assim. É por isso que o diabo e os demônios não têm conversão, meus irmãos. Essas pessoas são exatamente exceções, porque elas são emissárias do próprio diabo.
essas pessoas pecam para a morte. E por eles não adianta orar. Inclusive, quando Paulo fala sobre esse assunto lá na segunda carta de Timóteo, ele diz assim: foge dessas pessoas, Timóteo. Foge. Foge delas. É caráter de exceção, viu, irmãos? Não adianta olhar para os lados assim e falar: nossa, pode ser que... Não é caráter de exceção. Então é por isso que eu quero dizer para você: se hoje você está aqui, foi motivado pelo Espírito Santo. Se você está longe, longe, longe de Deus, a tal ponto de você jamais se ver dentro de uma igreja, sabe qual é a melhor notícia? Deus pode mudar você. E para todos aqueles que já viveram essa situação, a melhor coisa é constatar: uma coisa eu era antes, outra coisa eu sou agora. Quem me transformou? O Espírito Santo. Quem que nos leva a orar por isso? O Espírito Santo. E é isso que eu quero convidar você a fazer. Ore, ore, para que Deus dê vida, e Deus vai dar vida. Eu nunca vi um exemplo de alguém que tenha orado pela conversão de alguém e não tenha conseguido. Então vamos continuar orando. Sejamos atrevidos biblicamente, meus irmãos. Vamos cumprir os mandamentos da oração. E olha como Deus é perfeito. O que vai começar amanhã e vai até sexta-feira aqui na nossa igreja? Semana de oração. Qual é o nosso pedido de oração, então? Os que estão mortos. Para que Deus dê vida para eles. Em nome de Jesus. Amém.